Fala galera, bem-vindos aqui à próxima aula do nosso curso de Imagens e Áudio com Hugging Face. Nessa aula aqui, antes da gente passar a utilizar de fato as IAs, eu gostaria de dar um pequeno relato aqui para vocês entenderem mais ou menos qual é a minha visão sobre IA, o que eu estou acompanhando, o que eu entendo do que está acontecendo atualmente quando eu olho para ambientes como o Hugging Face e tudo que ele proporciona. Talvez muitos de vocês não saibam, não desconfiem, mas eu comecei a programar lá no final da minha graduação, quando eu estava fazendo meu TCC. Eu sou, na verdade, formado em biomedicina, não tem nada a ver com programação, mas o que aconteceu é que eu tive que analisar dados e aí eu comecei a aprender a programar por conta, com Python, para conseguir fazer a análise de dados necessária que eu tinha lá naquela época. Acabei tomando gosto por programação, acabei seguindo cada vez mais nessa área, então depois entrei em pós-graduação já fazendo projetos que lidavam principalmente com programação e eu fui me aprofundando cada vez mais nisso. Isso já faz alguns anos, talvez seja melhor nem contar agora de cabeça quantos anos que isso fazem, mas o motivo pelo qual eu estou falando isso é que ali naquela época 2017, 2018, 2019, quem estava mais em contato na área acadêmica, até mesmo fora da área acadêmica, dentro de empresas de tecnologia e coisa assim, você vai falar muito mesmo de Machine Learning. E para quem não conhece o termo Machine Learning, também conhecido como aprendizado de máquina em português, é efetivamente a forma como as IAs são criadas. E é uma área enorme dentro de programação e ciência de dados. Se vocês quiserem se aprofundar, a gente tem uma trilha específica disso dentro da Asimov, mas o resumo dessa área é pegar um conjunto de dados muito grande, passar para dentro de algum algoritmo e fazer com que o algoritmo vá aprendendo aqueles dados, vá entendendo mais ou menos como uma certa coisa se comporta, de forma que ele consiga fazer predições quando encontrar dados novos. E mesmo agora com esse grande boom, com esse grande hype das IAs modernas, como o ChatGPT e outros LLMs, bem lá no fundo continua acontecendo a mesma coisa. No fundo, todas essas IAs que a gente está falando e que a gente vai lidar aqui nesse curso foram feitas utilizando Machine Learning. Então a OpenAI, por exemplo, para conseguir desenvolver o ChatGPT, teve que passar para ele diversos prompts, diversas respostas esperadas para ele ir treinando e ao longo do tempo ir aprendendo mais ou menos como é que ele deveria responder dados os dados de entrada que foram passados para ele. Beleza, e qual é que é o problema disso? Por que eu estou falando disso? É que Machine Learning é uma coisa que é complicada, ela é tecnicamente bastante avançada. Isso porque vai envolver matemática, vai envolver álgebra linear, vai envolver estatística, vai envolver diversos conceitos que a gente tem que ter muito claros dentro da nossa mente. Não estou aqui querendo dizer que as IAs são mágicas, são incompreensíveis, a gente nunca vai conseguir entender o que acontece. Não, é completamente o contrário. Existe uma teoria, existe uma forma de a gente conseguir chegar nas IAs que a gente tem hoje em dia. A questão é que todos esses conhecimentos mais técnicos são coisas que as pessoas têm pouca afinidade ou que têm pouco interesse até mesmo de dominar. Então lá atrás, 2017 mais ou menos, quando a gente falava de Machine Learning, tinha pouca gente que tinha de fato interesse em aprender como é que eu construo aquele modelo, como é que eu desenvolvo, porque envolvia toda essa trajetória, toda essa construção mais complexa, mais aprofundada, para conseguir entender o que são os modelos e como é que a gente consegue treinar um modelo de Machine Learning. E além disso, entra também nessa conta o hardware. Para a gente conseguir treinar um modelo de Machine Learning, a gente precisa ter um computador muito avançado. Na realidade, os treinos de Machine Learning são feitos com placas de vídeo, as chamadas GPUs, e quando a gente está falando de modelos de ponta, modelos muito avançados, mesmo naquela época, mas também hoje em dia, a gente está falando de GPUs que não são essas que a gente encontra no varejo, seja para jogar jogos, para usar programas mais pesados. A gente está falando de GPUs muito maiores, muito mais potentes. Então, além de toda essa limitação técnica para a pessoa conseguir entender como criar do zero um modelo de Machine Learning, tem essa outra questão que para treinar um modelo do zero, ela precisaria ter acesso a um hardware bastante especializado, bastante caro. E o que mudou agora nos últimos anos? Eu tenho visto uma grande democratização da IA acontecendo. Graças aos avanços e os esforços da comunidade de IA global, cada vez mais surgem modelos de IA previamente treinados, prontos para fazer uma certa tarefa, mais ou menos como esses que a gente vai abordar aqui no curso, que estão disponíveis no Hugging Face. E mesmo a plataforma Hugging Face, ela também é bastante pioneira nesse sentido, porque ela ao mesmo tempo centraliza todos os modelos, facilita que a gente veja o que tem lá e consiga encontrar um modelo para o que a gente quer aplicar, e ela simplifica também muito o uso desses modelos. Quem tentou fazer Machine Learning lá naquela época sabe que às vezes era um pouco chato, a gente encontrava um modelo que alguém tinha criado, sei lá, dentro de um artigo científico, não tinha talvez muita documentação, tentava baixar o modelo, não entendia de onde ele estava vindo,
não entendia que parâmetros o modelo esperava, como é que a gente passa os dados. Talvez o cientista lá, criou o modelo usando uma versão da biblioteca, eu não sei qual que foi a versão dele, eu estou usando uma outra versão, já dá alguma incompatibilidade nesse meio. Aí eu consigo, enfim, rodar, passar uns dados e aí a resposta não é o que eu esperava, eu não sei mais se eu rodei alguma coisa errada ou se o modelo realmente não é muito bom. Então esse processo de conseguir pegar o modelo e rodar e testar ele era muito cansativo. Em alguns casos, devido a essas questões que eu comentei, poderia até mesmo ser impossível. O modelo estava lá e a gente não conseguia rodar porque tinha muitos entraves no meio do caminho. E em comparação, toda a padronização, todo o ambiente do Hugging Face, por exemplo, isso facilita muito, muito mesmo para que a gente utilize esses modelos agora hoje em dia. Quem já fez o curso anterior de Hugging Face, que eu comentei na aula anterior, sabe que a gente só precisa mudar um pedacinho lá, um textinho dentro de uma linha de código para passar de um modelo para o outro, para passar de uma tarefa para outra. Então realmente é uma flexibilidade, uma praticidade que a gente não imaginava naquela época. E só para esclarecer, eu não estou querendo defender aqui que o Machine Learning acabou, que não existe mais isso e ninguém fala mais disso. Na verdade é justamente o contrário. Todos esses modelos que a gente vai acessar têm por debaixo deles um trabalho de Machine Learning e, como eu comentei antes, se vocês quiserem entender a teoria que existe por trás e quiserem se aprofundar nisso, o indicado é vocês seguirem para a trilha de Machine Learning que a gente tem aqui na Asimov. Mas a grande diferença hoje em dia, e é até o propósito dessa trilha de aplicações IA que a gente criou, é mostrar para vocês que existe um novo caminho entre eu só saber Python, só saber programação pura em Python, e eu ser um especialista de Machine Learning, eu ser um cientista de dados com conhecimento muito aprofundado. Existe um caminho do meio para um profissional que está surgindo, que ainda é muito incipiente, mas que vai conseguir utilizar os modelos de IA que existem para conseguir desenvolver algumas tarefas ou conseguir criar algum sistema mais avançado do que vinha criando até então. É o que a gente tem chamado aqui de desenvolvedor de aplicações IA, e é o que a gente vai conseguir fazer seguindo com modelos como esses aqui desse curso. Então, ao longo das aulas, eu quero que vocês tenham bem esse olhar de desenvolvedor de aplicações IA. Talvez os exemplos do curso não vão servir exatamente para a necessidade de vocês, ou talvez algum dos modelos aqui apresentados pareça funcionar bem, pareça ser o que vocês precisam, mas por algum detalhe técnico, ou talvez pelo tipo de dado que vocês estão trabalhando, vocês não consigam usar ele diretamente. Ou talvez vocês encontrem qualquer outro tipo de limitação relacionada ao uso. Então, quando isso acontecer, vocês precisam agir da mesma forma que vocês fazem quando vocês encontram um bug no dashboard de vocês, quando um script de automação, de web scraping, por exemplo, para de funcionar. Vocês têm que entrar lá, vocês têm que entender o que está acontecendo, testar ideias diferentes, testem um modelo diferente, teste fazer isso de outra forma, até que a coisa comece a funcionar. Então, esse processo relacionado a testar diferentes IAs e testar que bloquinho que vai funcionar em cada uma das partes do meu programa é mais ou menos parecido, é bastante similar, esteja a gente desenvolvendo aplicações com IA ou sem IA. Mas é aí também que reside a beleza da coisa, né? Porque a gente tem todo esse universo de IAs para a gente utilizar e para a gente começar a adicionar nos nossos programas, aplicações, seja o que for. Então vão sempre pensando como vocês conseguem combinar as IAs que a gente vai trabalhando aqui para fazer alguma tarefa, alguma coisa que vocês tenham no dia a dia de vocês ou no trabalho. E até mesmo conhecimento de cursos diferentes aqui. A gente tem cursos falando da API da OpenAI, cursos como eu já comentei de Hugging Face, cursos também falando de LangChain. Então a mensagem é mais ou menos essa. O céu agora é o limite e a gente vai tentar dar as ferramentas para vocês para que vocês consigam atingir esse limite, todo o potencial de vocês. Vamos seguindo com o curso.